Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Começa agora a série especial Mulheres do Varejo. Olá, pessoal, bom dia e bem-vindos. Eu sou a Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, com o segundo episódio da série da rádio Band News FM e Mulheres Elétricas, as Mulheres do Varejo. A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, a CEPEC, divulgou no Diário Oficial da União, no dia 15 de setembro, a lista dos 10 setores econômicos mais afetados pela pandemia. Neste mês de novembro, vamos conversar com essas variadas mulheres que estão à frente desses setores, conhecer suas histórias e aprender muito com elas sobre resiliência e como dar a volta por cima. Elas estão atuando em vários ramos, desde transporte às atividades artísticas. Elas assumem cargos de liderança, são responsáveis pelos seus departamentos ou estão à frente das suas próprias empresas. Enfrentam desafios, encontram soluções e reinventam seus negócios e funções. Quer saber mais sobre as histórias dessas mulheres? Acompanhe as entrevistas pelas redes sociais, todas as quintas-feiras aqui ao vivo, a partir das 10 horas, e aos domingos na Rádio Band News FM Belo Horizonte, 89,5, às 16h30. Bom, dando as boas-vindas de novo à minha dupla favorita, que é o Felipe Rhodes, e também a Bruna Barbosa, e a nossa convidada de hoje, que é Eliane Parreiras, presidente da Fundação Clóvis Salgado. Seja muito bem-vinda, Eliane. Ei, Carol, muito obrigada por essa oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre a cultura, sobre a economia criativa. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. A honra é toda minha. Ter uma líder feminina assim como você, né? Uma liderança tão representativa. Para mim é um prazer e muita alegria ter você aqui, viu? Muito obrigada. Uma mulher elétrica, né, Eliane? Você... Eu adoro esse nome, né? Eu sempre comentei que eu adoro esse nome, porque eu acho que é isso mesmo, né, gente? A gente gera energia e impacto, né? Então é isso mesmo, muito bom. E isso é importante, sabe, Eliane? Porque um dos grandes propósitos de Mulheres Elétricas é justamente fazer com que as mulheres que já estão, né, ocupando o cargo de liderança, que já estão num lugar onde elas são referências, que elas sejam inspiração para outras pessoas, outras mulheres que queiram também trilhar esse caminho, ou às vezes têm algum receio. A nossa cultura feminina, a gente ainda tem muitos receios, né, medos, padrões, talvez culturais mesmo, sociais, que a gente carrega. E é legal a gente poder mostrar para essas mulheres que sim, elas existem, elas estão aí, e o que elas estão fazendo, o que fizeram para chegar onde estão hoje. E uma curiosidade sobre a sua trajetória, que eu fiquei muito encantada e assim, inspirada mesmo, é que você passou por vários, os maiores setores, que são o privado, o público e ainda o empreendedorismo. Então, eu queria que você começasse um pouquinho da sua trajetória lá do início e contar como que foi essa teia de experiências que você está aí, vamos dizer, construindo, né? Na verdade, assim, eu acho que você falou a verdade, é uma oportunidade muito grande assim, que eu tive na minha carreira de poder transitar por esses universos, que são universos muito diferentes, mas complementares, e que certamente a experiência de um universo colabora muito com o outro. Mas eu, na verdade, eu tenho uma felicidade de ter descoberto minha vocação muito cedo, assim, minha paixão pela área cultural, ela vem muito da formação que os meus pais, especialmente, me deram. A gente teve um universo em casa de muita fruição cultural, de livros demais, de biblioteca cheia, de assinatura de várias revistas, jornais. Então, esse universo muito presente, as viagens todas sempre tinham a programação cultural junto, né? Eu morei no interior durante uma parte da minha infância e a gente vinha a Belo Horizonte o tempo inteiro para ver ópera, para ver espetáculo. Então, esse universo ele sempre esteve muito presente, e com isso, muito cedo, eu identifiquei essa vocação que seria a área cultural. Já com 14, 15 anos, eu sabia disso. Tentei atuar
na área artística, sendo artista, e brinco que o público agradece até hoje de eu ter desistido desse lugar, e acabei, então, optando pela ideia da gestão cultural. E aí, com isso, quando eu fui para ingressar na minha vida profissional, não existia formação nessa área, eu acabei optando, então, pela comunicação, que é o que eu entendia, que me daria mais espaço. E, ao longo disso, então, eu me dediquei a uma carreira, são 25 anos na área cultural, e aí eu tive essas oportunidades que você falou. Passei pelo ambiente privado, fui diretora executiva do Instituto Cultural Uzi Minas, um período onde a Uzi Minas foi a maior investidora cultural de Minas Gerais, e entre as 10 maiores do país, então, com uma atuação que foi muito, muito positiva. O doutor Rinaldo era o presidente à época, e assim, foi muito produtivo mesmo. Passei também pelo SESC em Minas, que aí também uma outra visão, que é a visão da área do comércio mesmo, mas o serviço social na área do comércio. E tive essas oportunidades na área pública em muitas funções. Administração direta, dentro de secretarias, administração indireta, então Museu de Arte da Pampulha, a própria Fundação Clóvis Salgado, que é a terceira vez, na verdade, que eu estou lá, a segunda vez que eu sou presidente, a terceira vez que eu estou lá, e também projetos como o Circuito Cultural Praça da Liberdade, além de ter uma empresa que empreende na área cultural também, para projetos em Minas, mas mais projetos fora de Minas Gerais. Então, são experiências que se complementam, muito desafiantes, mas que todas elas têm essa coluna vertebral aí da gestão cultural, que para mim é o que me move, a motivação que me faz seguir. Essa influência dos pais, ela é extremamente importante. A gente entende isso depois que a gente vira adulta, que a gente entende da onde que vieram essas questões da nossa origem. E você contando, que você cresceu ao redor de livros, de arte, de cultura, que sempre tinha a programação cultural. E você, além de ter feito toda essa trajetória profissional, muito ligada a essa questão sua pessoal, você ainda teve uma filha aí no meio do caminho. Então, ou seja, a maternidade é outra aventura, né, Eliane? Eu falo que é isso aí que você disse. É a maior experiência da vida adulta, sem dúvida nenhuma, no meu caso, foi a maternidade. É uma reviravolta mesmo na vida da gente, mas muito positiva. E eu falo que eu acho muito curioso. Eu digo que eu me tornei uma profissional ainda melhor depois que eu tive filho, porque eu acho que a gente começa a dimensionar que nosso tempo é muito precioso, que a gente só se dedica realmente àquilo que a gente acredita, aquilo que faz sentido. Então, assim, a maternidade é algo que é muito interessante. E tento reproduzir isso que você está falando, que eu tive com a minha filha, de dar esse acesso e de valorizar essa formação cultural, porque essa formação ela vai ser importante para qualquer carreira que ela optar, mesmo que ela vá para qualquer carreira, porque isso faz parte da formação ética, da formação estética, da formação dos valores humanos, Então, eu acho que a formação cultural ela é fundamental para uma sociedade, para a inovação, para a construção de soluções em cada sociedade, para uma convivência mais solidária, com mais igualdade, mais justiça social. Tudo passa por uma formação cultural e humanística. Concordo. E a sua filha, além de ter todas as referências, ainda tem uma mãe, que é uma mulher, uma mulher que ela pode olhar e falar assim, poxa, olha o que minha mãe conquistou através da carreira. Então, assim, o nosso papel é muito importante, não somente para a sociedade, mas também dentro de casa, como mulheres, que estamos aí trilhando o nosso caminho, buscando as nossas conquistas. E isso eu acho que é muito válido isso. Eliane, você numa entrevista, você falou uma coisa super interessante sobre a cultura. Você falando aqui agora da cultura, eu fui viajando aqui na minha mente como que o nosso país ele brota, cultura, na música, na culinária, na arte, tudo, música, tudo. A gente pensa assim,
né, é uma coisa muito viva na gente. O brasileiro é muito criativo, é um povo que vive da cultura, a gente respira cultura. E eu achei interessante que, numa das suas falas, você falou assim, as pessoas às vezes têm uma ideia equivocada da cultura, porque tem pessoas que falam assim, mas a cultura não é tão importante, porque ao mesmo tempo que nós somos pessoas extremamente culturais, um povo muito cultural, não se dá tanto valor à cultura, né? Porque as pessoas acham que elas não são consumidoras de cultura, mas você falou, elas consomem cultura o tempo inteiro. Como que a gente consegue criar essa consciência de que, sim, somos um povo cultural, consumimos, produzimos e, consequentemente, valorizamos essa cultura, talvez de uma forma inconsciente, mas essa conscientização ela tem que ser mais ativa, você concorda? Como que a gente pode trazer isso para o dia a dia? Eu acho que tem uma primeira coisa que é a percepção, mudar a percepção de que cultura só é aquela cultura intelectualizada ou a legitimada ou a que está dentro dos espaços culturais já consolidados, né? E como você disse, cultura está no nosso dia a dia, há uma produção riquíssima, desde a cultura popular, que está aí, de tradição oral, passando de gerações em gerações, o nosso patrimônio, né, nossa arquitetura, nossa história. E então eu acho que primeiro é desmistificar. E isso eu acho que tem um papel muito grande, realmente, tanto das famílias quanto da educação, né? Assim, a educação trazer de volta essa questão humanística mais forte, né? Assim, sair desse lugar tão focado de que a educação só tem sentido se ela tiver um resultado técnico palpável. Não, né? O filosofar, como a gente está falando, os valores, a intelectualidade, ela é fundamental para que a gente possa avançar nos aspectos da inovação, inclusive. Isso traz resultado de produtividade, inclusive. Claro. Mas o fim não deve ser esse. Então, eu acho que o primeiro lugar é esse, assim, é desmistificar um pouco isso. E o segundo é, claro, um tripé mesmo. A gente tem que ter política pública que reconheça, que valorize, que identifique, que fortaleça. A gente tem que ter parceria da iniciativa privada para fomentar, seja daquele conceito que hoje até está um pouco antigo, mas da responsabilidade social, mas dos objetivos do desenvolvimento, do desenvolvimento da comunidade que está relacionada às instituições. E a gente tem que ter público consumidor também. Então, é um tripé. E a cultura, a economia criativa, ela não se sustenta se esse tripé não tiver... Se um deles estiver mais comprometido, você não vai conseguir ter um desenvolvimento cultural e esse reconhecimento e essa percepção que você está falando, sabe? E é um trabalho contínuo, né? A gente tem... E longo, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. E a gente entra e sai, às vezes governo ou lideranças, às vezes esses projetos ficam mais ou menos ativos. É um desafio isso diariamente, mas eu acredito demais na cultura no sentido de você falar assim, da questão social, né? Você até falou dos Objetivos de Desenvolvimento Sociais, a ONU tem até uma lista, né, deles. E certamente essa questão da comunidade está voltada para a cultura, para a educação, para o esporte, né? A gente pode falar de várias coisas que agregam na vida dessas crianças, né? Na formação. Como é importante ter essa formação 360 graus. E sua percepção também do setor público é muito correta. Assim. Eu acho que o maior desafio é a falta de continuidade. A falta de continuidade dos planejamentos e das políticas públicas. A gente fica sempre recomeçando e com essa dificuldade de retomar muitas vezes, né? Então, e como você disse, assim, ter essa conscientização de todos os setores para que a gente crie uma grande rede de apoio mesmo a um setor que é tão importante, que tem uma produtividade tão importante, que tem um impacto
na identidade cultural nacional e local, tem impacto econômico, tem impacto social, como você está dizendo, porque todos os números mostram isso. Existem vários lugares que têm a demonstração prática de como a cultura ajuda em todos os aspectos, inclusive da justiça social e do equilíbrio dentro da comunidade. Medellín é um exemplo disso, né? Como é que você resolve problemas de segurança pública, etc. Ou você ameniza, ou pelo menos colabora para solucionar isso por meio da cultura e da arte. Isso já está comprovado, né? Mas a gente vê, né, Eliane, assim, inclusive que em tempos de crise que o Brasil vem passando aí, até mesmo antes da pandemia, você tem corte de gastos, né? Você tem aí o Estado tem dívidas públicas, você tem queda de arrecadação de receita, talvez quebra até de incentivos privados. A cultura é sempre o primeiro a sofrer esses cortes, né? Porque as pessoas ainda acham que ela não é de tanta importância talvez na pirâmide, né? Os gastos vão para outros setores, outras áreas. E a gente já vem com esse desafio, né? O Brasil já vem aí com o desafio econômico há uns bons anos, e de repente, quando você assumiu, foi em 2019, né? A presidência de novo, em abril de 2019, ou seja, tem mais ou menos um ano e meio. Você ainda falou assim, gente, agora a gente vai... o grande desafio é buscar formas de trabalhar mais criativas. E aí, de repente, entra uma pandemia. Aí a gente vai começar a falar um pouco disso. Vocês tiveram que, talvez, assim, triplicar ou quadruplicar essa dose de criatividade, não foi? Porque para conseguir manter o setor pelo menos assim vivo, né, e ativo e visto. Como que foi esse desafio, que já era um desafio pela realidade que o nosso país estava passando economicamente, e ainda entra uma pandemia que bateu de frente, né? De acordo com essa pesquisa, inclusive, que foi feita pelo Ministério da Economia, vocês são o setor número 1 na lista. Os espetáculos, criatividade, artístico é a área que foi mais afetada. Qual foi o maior desafio? Então, primeiro, assim, nós fomos, como você falou, a primeira área a parar e estamos sendo a última a voltar, porque ainda estamos voltando gradativamente. Com raríssimas exceções, o nosso setor realmente ficou praticamente parado. Mesmo o setor audiovisual, que as pessoas acham que ele funcionou, não, porque as limitações do ponto de vista de produção também existiam. Então, todos os setores foram efetivamente da cultura foram muito afetados. Criamos e achamos soluções alternativas, digitais, etc. Mas isso não houve nem tempo de construir um processo de monetização que viabilizasse um equilíbrio econômico, um equilíbrio financeiro para uma sustentabilidade mesmo desse tipo de ação. Então, é um setor que está sofrendo muito mesmo, né? Uma cadeia, e no mundo inteiro. Não é uma situação só brasileira, no mundo inteiro todo mundo parou e está essa preocupação aí de como retomar. No caso da Fundação Povo Salgado, a gente teve, e eu tenho muito orgulho de falar isso, acho que uma reação muito rápida para uma instituição pública. Isso se deve muito ao modelo de gestão que a Fundação tem. A gente tem um contrato de gestão como entidade, como organização social, uma entidade parceira, que nesse caso, né, que ganhou para esse contrato de gestão é a APA, Arte Cultura. E esse modelo de gestão, aliado a um planejamento, que é o que eu vou falar, eu acho que eles dão esse dinamismo para a gente ter dado respostas tão rápidas para esse enfrentamento, que é isso que você estava falando. Na verdade, quando eu cheguei em 2019, a gente já enfrentou, e que foi o que me motivou muito aí também, porque eu sabia que a gente tinha desafios de natureza grande lá no Palácio das Artes, especialmente. A gente tinha alguns problemas de infraestrutura bastante graves, né?
Esses problemas eles foram enfrentados ainda no primeiro semestre de 2019. Conseguimos voltar e estarmos e termos resolvido, vamos dizer assim, esses problemas estruturais ainda em 2019. Então, no segundo semestre a gente já estava rodando. Todos os nossos indicadores foram muito bons, assim, aumento de 15% de receita, volta dos patrocinadores, aumento de público de quase 15% também. Então, assim, a gente teve todos os indicadores muito positivos. Quando a gente estava, então, começando a colher isso, vem a pandemia em março, interrompe em 18 de março, se eu não estou enganada, a gente suspendeu todas as atividades, colocou todo mundo em teletrabalho, e aí é o que você falou, é um replanejamento, e é um replanejamento, eu falo, quase semanal, porque você está ali, ninguém sabia quanto tempo a pandemia ia durar, o que a gente tinha que fazer, que tipo de ação que tinha que tomar. Então, ainda em abril, em março, meio de abril, na verdade, começo de abril, na verdade, a gente criou um programa que se chama Palácio em Sua Companhia, que foi uma forma de continuar em contato com o nosso público. Esse projeto, a gente conseguiu colocá-lo funcionando em tão pouco tempo, porque a gente tem um programa que está no nosso planejamento 19-22, que é um programa que chama Mediação Cultural. Esse programa ele trabalha a ideia de mediação em 3 níveis, em 3 eixos. O primeiro, mediação de informação, que é o que a gente falava um pouco, o papel estratégico da comunicação para a cultura. Então, como eu comunico, como eu sou acessível, como eu faço comunicação pública, etc. De uma maneira inteligente, pegando todos os stakeholders, etc. Mediação de conteúdo, como eu pego o conteúdo que eu já ofereço, que eu já estou produzindo e ofereço esse conteúdo em outras plataformas, tornando mais acessível e mais democrático. E mediação de conteúdo, de mediação crítica, desculpe, que essa mediação crítica ela está relacionada a oferecer outras camadas de informação a respeito daquilo. Então, isso fez com que a gente conseguisse transpor e criar essa relação com o público de uma maneira muito rápida e efetiva. A mesma coisa com a escola também a gente conseguiu colocar um mês depois do começo da pandemia, a escola já estava toda com aula remota, com o Cefart, Centro de Formação Artística e Técnica. Estamos cumprindo esse calendário com as atividades remotas, mas num esforço muito grande, como a gente está falando das equipes, e com a parceria imprescindível dos parceiros patrocinadores e do governo, claro. Sim. Mas dos parceiros patrocinadores. Essa que é o que eu falava, esse tripé é o que fez a gente conseguir se reinventar para enfrentar esse período. Nós vamos dar um intervalo aqui rapidinho, Eliane, mas bem rápido mesmo, a gente volta já para a gente poder conversar mais um pouquinho. Mulheres Elétricas. Você está ouvindo a série especial Mulheres do Varejo. Bom, estamos de volta então aqui com a Eliane Parreiras, que é presidente da Fundação Clóvis Salgado, contando um pouquinho da trajetória profissional dela, toda essa bagagem na cultura, a paixão que ela tem por essa área e também os desafios que ela vem enfrentando desde o momento que ela entrou, porque não foi apenas a pandemia que foi o desafio. Igual você falou, né, Eliane? O Palácio das Artes estava com problemas estruturais. Assim, quando a gente para pensar, estruturais, assim, o ar-condicionado precisava ser trocado, coisas que você fala assim, gente, é coisa do dia a dia, mas que pesam no orçamento da instituição, que pesam na gestão, que tem que parar a parte física para poder consertar, para renovar. Então, assim, você já entrou novamente, né, que já é a sua terceira vez no Palácio das Artes, na fundação, né, Clóvis Salgado, mas já entrou com vários desafios. E, além de tudo, é um setor que se alimenta de pessoas, de público. Não há espetáculo sem público, né? Quem faz o espetáculo são pessoas, tanto quem está no palco, quem está ali, né, se expondo, quanto quem está assistindo. É uma interatividade, é uma coisa que é física, é muito difícil. Como levar essa interação física
da criatividade, do espetáculo para o virtual, né? Para um conteúdo onde a interação é totalmente diferente, né? Inclusive, vocês aí com o Instituto o Centro lá de Educação, né, que você estava falando, como montar essa estrutura toda? Vocês, obviamente, vocês montaram um comitê próprio para isso, não foi? Sim. Vamos ter o comitê de crise. Foi Como se fosse o literalmente, comitê de crise, né? Para apagar o fogo, né? Assim que a gente teve, no fim de semana antes mesmo, porque, como eu falei, acho que a gente suspendeu mesmo as atividades dia 18, mas no fim de semana anterior já estava chegando, já tinha no Brasil a coisa da pandemia, como é que ia estar os primeiros casos surgindo. E aí a gente tinha programação no fim de semana, então a gente criou na semana anterior esse comitê, que foi um comitê de enfrentamento mesmo interno, para poder ter tomada de decisão rápida, porque eu acho que é isso que né, esse comitê ele tinha essa função e é isso que você tá destacando. Assim, a gente, num momento como esse, a gente tem que ter uma organização para tomada de decisão rápida, efetiva, descentralizada, porque não pode ficar dependendo só de uma pessoa. Então a gente criou esse comitê agiu muito rapidamente. No primeiro fim de semana a gente já tinha álcool gel, já tinha algumas medidas de distanciamento ali, ajudando para não ter que cancelar os espetáculos. E já na semana seguinte a gente teve que fazer todo esse processo, como eu estou falando, de colocar quase 400 pessoas em teletrabalho, numa instituição pública. Então, tudo que representa, o que você tem que fazer, como é que você tem que formalizar, como é que você orienta as pessoas, né? Então, todo um processo. E, no caso da fundação, que é o que você estava falando, a gente tem 3 universos que são muito distintos. Um é o dos espaços culturais, a fruição cultural, a oferta de programação nos espaços culturais, que são Palácio das Artes, Serraria Souza Pinto e Câmara 7, Casa da Fotografia. Um outro universo são dos corpos artísticos, uma orquestra sinfônica, um coral lírico e a companhia de dança. Esses 3 corpos artísticos têm realidades totalmente distintas de protocolo, de forma de atuar, do que espaço cultural. E o terceiro, que é um outro universo, também absolutamente distinto, absolutamente singular, que é o universo da escola. A gente, ano passado, chegou a ter 2.300 alunos. Então, em cursos técnicos, cursos básicos e cursos de extensão. Então, também, como lidar com esse outro universo, que é o universo da formação artística, que é muito específico e muito especializado. Então, eu brinco que a Fundação Clóvis Salgado é um mundo mesmo, porque é muito singular, mas tem esse desafio. E aí, esse comitê ele também teve essa função, né, de organizar esses 3 universos e pensar o que a gente podia fazer para cada um deles. Nada substitui a interação, como você estava falando, né? Nada substitui a experiência e a vivência cultural, fisicamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o uso da tecnologia e desses espaços com essa perspectiva da mediação cultural, como eu falei, é também uma conquista. É uma conquista para as instituições culturais, né? As instituições que conseguiram trazer essa estratégia para dentro de uma estratégia que não é só para poder resolver o problema enquanto está na pandemia, mas, ou seja, isso fazer parte da estratégia da instituição, de uma comunicação digital, de atingir um público que talvez eu não atingiria se eu tivesse só ali no presencial. É verdade. Eu estou atingindo um outro público, eu estou despertando. A gente teve iniciativas, Carol, que foram assim, a gente fez uma mostra de cinema japonês, que a gente teve 160 mil visualizações. Eu nunca conseguiria, até por uma limitação física mesmo, alcançar esse público dentro do Palácio das Artes, no Cine Humberto Mauro. Então, o Cine Humberto Mauro agora criou uma plataforma específica do Cine Humberto Mauro
para poder difundir esse conteúdo audiovisual. E olha o público que eu vou conseguir atingir. Não, para o mundo, né? A pessoa que tiver, o brasileiro pode estar assistindo lá no Japão, está assistindo, né? Isso é que é incrível da tecnologia. Então, é inovação, né? Na cultura que você estava falando, né? É isso aí. Agora, é fazer isso, fazer parte de uma estratégia formal da instituição. Aquelas instituições que não deram bola para isso se apagaram e vão ter muita dificuldade de retornar. E aquelas instituições que também, ou projetos que também só usaram isso como uma forma de mediar esse período, né, de passar esse período da pandemia, também vão ter dificuldade, porque a gente realmente vive um novo mundo, é uma reinvenção mesmo da forma de lidar. Então, para finalizar, agora, por exemplo, a gente abriu, né? Estamos super felizes. A retomada, depois de 7 meses, né, Eliane? Exatamente, foi muito emocionante, a equipe muito emocionada. A gente abriu com 3 exposições inéditas. Todas essas exposições têm algum desdobramento digital. Então, como eu estou dizendo, é trazer isso como estratégia para realmente ter uma outra relação com o público que já era do espaço e com novos públicos que também passaram a olhar de outra maneira. Há uma teoria, inclusive, Carol, de várias instituições que a gente vai ter um aumento de público nos espaços presencial no momento que a gente tiver com essas medidas, né, mas não tiver essa questão de distanciamento, de limitação de público, mas que a gente vai ter novos públicos, que foram públicos alcançados pelo digital e que antes não interagiam, não tinham tanto conhecimento. Há essa teoria, vamos ver o que vai ser, né? Estamos todos experimentando juntos o que vai ser, né? É isso que eu acho super... Assim, eu já falei, né, nas séries aqui, a gente está falando muito sobre a pandemia, obviamente, porque é o assunto da hora, é a realidade que o mundo inteiro está vivendo simultaneamente. Não há língua, não há fronteiras que diferenciam o que a gente está passando no sentido da pandemia, assim, do vírus, né, das dificuldades. E eu falo, gente, há uma lição por trás de tudo isso que a gente passou e está passando ainda. Há uma beleza nisso, há um aprendizado nisso, porque todos os setores, no início da entrevista você falou, Carol, todos os setores sofreram, todos, não há o audiovisual, desde das escolas, tudo, todos eles sofreram, o varejo, obviamente, sofreu muito, mas o que foi feito? Qual foi a transformação? Eu acho que isso é uma criação. Vocês, né, pegaram justamente o ingrediente mais importante da cultura, que é a criatividade, essa cultura, né, criativa, a economia criativa, a digital, da inovação, implantaram dentro da fundação, né, do grupo, e, além disso, estão adotando isso agora como uma prática permanente. E essa conclusão que você chegou aqui agora, eu falo assim, que é a nossa... Já dizia Darwin, né, Eliane? Não é o mais forte nem o maior, mas sim o mais adaptável que vai sobreviver. Então, essa teoria, ela já vem aí, ó. Então, eu acho que a Fundação Clóvis Salgado, né, sob sua gestão e todo esse time maravilhoso que tem aí, obviamente, porque ninguém faz nada sozinho, igual você mesmo falou, a gente tem que dividir, né? Conduzir e descentralizar, acho que foi a palavra que você usou, não sei se foi isso que você falou, não foi? E você sabe que é uma diretoria só de mulheres, né? Então, esse era o assunto que era a última pergunta que eu vou entrar, porque a gente tem que falar sobre isso, afinal de contas aqui a gente fala sobre as mulheres para todos, mas sobre elas como fonte. Como que foi isso? Isso foi uma escolha, assim, consciente ou foi natural das mulheres estarem com você ali nas diretorias? Eu acho que tem as duas coisas, assim, sabe? Eu acho que parte é natural e parte é também uma busca mesmo, assim. A gente tem trabalhado e tentado trabalhar de maneira orgânica, que é isso que você está perguntando se é natural, da gente ter essa questão da igualdade de gênero. É uma preocupação mesmo, né? A gente acabou de fazer uma temporada de ópera online, estamos fazendo ainda, na verdade, tem mostra de cinema, etc., convido todo mundo a participar, mas eu ia falar especificamente de uma parte da temporada que aconteceu, que foi o webinar,
que está também disponível, Webinar Ópera hoje, e uma das mesas que a gente colocou foi a Mulher na Ópera. Né? Então, assim, como que... E que é algo, Que como eu estou te sensacional. falando, que é orgânico, que a gente está tentando trabalhar, e isso passa a ser natural. Na hora que você vai pensar na formação de uma mesa, de sempre ter a presença feminina para equilibrar, né? Na hora que você vai pensar na composição de uma equipe. Então, assim, da gente ter a garantia desse espaço também. Mas a garantia desse espaço também, obviamente, calcada na experiência, na competência, no perfil adequado. Então, Claro. não é uma forçação, mas é um lugar mesmo de garantia, e isso que a gente falou, disso passar a ser natural, esse olhar, ele passar a ser um olhar que é natural para a gente poder garantir. Então, eu tenho esse orgulho mesmo de poder ter uma composição da liderança toda feminina. Assim, a gente brinca que só tem o procurador, que teve uma mudança, aí o procurador chegou, então muitas vezes a gente fala, a reunião é só de mulheres e ele, mas é muito interessante como a gente tem essa questão complementar mesmo com essa presença feminina tão forte nessas lideranças. E aí eu estou falando tanto da diretoria, que é toda de mulheres, quanto de algumas outras funções de assessoria e de gerências. Então, assim, a gente tem uma presença muito forte e que eu brinquei no começo sobre mulheres elétricas, que eu falei que eu adoro esse nome, porque a gente tinha, inclusive, essa brincadeira interna, porque é isso, é uma energia mesmo, e eu acho que ela está muito ligada a isso que a gente falou, de missão, de encarar a atividade como missão, de ter um nível de dedicação que é extraordinário. Eu não estou dizendo que isso não tem no universo masculino, claro que tem, mas eu estou destacando o que eu percebo dentro, o que a gente vive, né? Das minhas companheiras de diretoria e de trabalho. Então, assim, é muito interessante, assim, essa presença feminina tão forte na fundação, e como que isso se desdobra mesmo para os resultados, né? Como a gente vê nos resultados essa presença mesmo tão forte, sabe? E eu acho que tem um aspecto que me interessa muito e que eu tenho buscado me aperfeiçoar nisso, e a gente tem conseguido implementar, e acho que essas mulheres trazem muito disso, que é essa questão da gestão mais humanizada. Uhum. Liderança bem humanizada mesmo, de procurar esse momento agora de retorno. A gente buscou criar um processo de capacitação da equipe, e aí não só capacitação técnica, não, assim, de troca, de questão emocional, de preparação para esse retorno, de acolher. Então, isso me interessa muito, e óbvio que tem inúmeros homens que também podem contribuir com isso, mas eu acho que tem uma contribuição feminina que é diferente nesse lugar da gestão da liderança mais humanizada. Nós mulheres temos essa característica, assim, não que homens não tenham, óbvio que eles têm, mas parece que a nossa natureza já da essência primária, assim, a gente tem uma questão da empatia, da escuta, de acolhimento, é da nossa natureza, e a mulher realmente ela se destaca nisso, quando a questão é relação tete a tete, humana, né? E para a gente finalizar, eu acho que é isso, né, Eliane? Quanto mais a gente se digitaliza, né, ou se inova através da tecnologia, mais humano a gente precisa se tornar, né? Precisamos nos tornar, porque a gente realmente está voltando para a nossa essência primária, que é a relação entre a mais humana de todas, para poder trazer cada vez mais a tecnologia para nosso favor. Eu acho que é essa contradição, mas se a gente consegue esse equilíbrio, a gente vai colher muitos frutos como empresa, como seres humanos, como instituições, na cultura, na arte, na economia, enfim, em qualquer setor.
E tendo líderes como você, então, e tendo aí liderando outros líderes, a gente vai longe, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu agradeço muito, assim, acho que é isso mesmo, né? É a busca mesmo por esse equilíbrio, como você disse, né? Assim, a noção da missão mesmo e a dedicação mesmo e o amor, né? ao que está fazendo, entendendo que isso pode transformar a sociedade, né? A gente criar uma sociedade. Pode não, ela vai. Todos, né? É isso, exatamente isso. Eu fico muito feliz que essa visão é muito latente em você, porque a gente precisa desse olhar, né? Dessa ótica na nossa, né? Tanto no privado, no público, em tudo. Eu acho que é sensacional. Uma admiração grande, viu, Eliane? Obrigada aí pelo seu trabalho. Para mim, ouvir isso de você é incrível mesmo. Mas é isso, acho que a responsabilidade é de todo mundo, né, Carol? A responsabilidade dessa transformação da sociedade é de todo mundo, cada um de nós, com pequenos ou grandes gestos, mas nós todos estamos juntos para poder fazer isso, né? Isso aí. Gente, para vocês que não conseguiram acompanhar hoje aqui pelo YouTube, acompanhe a gente lá na rádio, nesse domingo, a partir das 16h30, na Rádio Band News 89,5. Vai ao ar a nossa entrevista aqui com a Eliane Parreiras, que é presidente da Fundação Clóvis Salgado, com muita história, muito aprendizado e insights maravilhosos para a gente poder aprender sempre. Eliane, muito obrigada. Foi um prazerão ter você aqui, uma grande honra mesmo. Que seja a primeira de várias e que a gente possa aí estar se encontrando fisicamente em breve. Eu que te agradeço e muito obrigada mais uma vez por abrir esse espaço, tanto para a Fundação quanto para a cultura. A cultura precisa muito do apoio, vocês são fundamentais para essa formação de opinião sobre a cultura e a percepção sobre a cultura em Minas Gerais e no Brasil. Maravilha, uma troca aí, uma parceria incrível. Um beijo grande. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Tchau. Mulheres Elétricas. Você ouviu a série especial Mulheres do Varejo, com Carol Gilberti.